Olá, hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É claro, aqui na TV Justiça. Plenárias, está começando. Hoje com os destaques das sessões dos dias 9 e 10 de março de 2016. Karina, nós temos destaque na quinta-feira, que foi o caso, um julgamento até rápido da execução penal, na verdade uma questão de ordem, uma execução penal, que resultou na decisão do indulto em relação ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-deputado João Paulo Cunha. Mas isso foi na quinta-feira. Na quarta-feira, talvez o que seja o maior destaque da semana, que é exatamente aquela questão de considerar ou não, houve julgamento, inconstitucional a atuação de membros do Ministério Público em cargos da administração pública. Eu insisto, talvez seja o grande destaque da semana. Sem dúvida alguma, na quarta-feira, os holofotes estavam todos voltados aqui para o Supremo Tribunal Federal, justamente em razão do questionamento feito por um partido em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ação que só é cabível aqui no Supremo Tribunal Federal, acerca da nomeação de um procurador de justiça, um membro do Ministério Público da Bahia, para o cargo de ministro da Justiça, ministro, portanto, junto à administração pública direta federal, portanto, a ministro de Estado da Presidência da República. O argumento principal é de que haveria uma violação de um princípio, de um preceito fundamental, que seria o princípio da separação dos poderes, e em decorrência desse princípio, o princípio da independência também da instituição Ministério Público. E nesse sentido, o argumento trazido, esse principal argumento trazido pelo partido, foi acatado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e acabaram julgando, portanto, essa nomeação inconstitucional, violadora de um preceito da Constituição, portanto, não havendo a possibilidade de cumular funções, ou é membro do Ministério Público ou assume um cargo junto à administração pública direta, aqui no caso, um cargo político, de natureza política, como foi dito, inclusive, durante a sessão plenária da quarta-feira. Na quinta-feira, vários julgamentos acabaram acontecendo, referendos em duas medidas cautelares, que já haviam sido deferidas. O plenário acabou confirmando medidas, suspendendo algumas leis, uma de Roraima e uma do Estado do Acre. A do Estado do Acre também bastante interessante, que envolve principalmente a legislação dizia que não haveria necessidade de revalidação de um título de mestrado ou doutorado obtido junto aos países membros do Mercosul, e acabou sendo dada uma liminar justamente pelo ministro Edson Fachin, que foi referendada na quinta-feira, para suspender os efeitos dessa decisão que, vamos dizer assim, liberava dessa necessidade de revalidação. Então, continua a necessidade de validar esse diploma concedido durante o período em que essa liminar estiver vigente. E também outros julgamentos aconteceram na quinta-feira, como uma mudança de jurisprudência, um julgamento também bastante importante, e um recurso extraordinário em que os ministros acabaram invertendo uma posição que já havia sido consolidada aqui no Supremo Tribunal Federal. A licença maternidade para mulheres parturientes, gestantes, que dão à luz aos seus filhos, deve ter o mesmo prazo concedido às mães adotivas, sem que haja sequer uma diferenciação de prazo em relação à idade do menor que se obtém a guarda, ou mesmo a guarda provisória ou a guarda definitiva. Esse foi um julgamento tomado no plenário, mas ficou vencido nesse ponto apenas o ministro Marco Aurélio, em razão das circunstâncias do caso concreto. Ele disse que no recurso extraordinário, a decisão atacada teria atendido ao disposto na Constituição, então, portanto, ele não verificava qualquer tipo de inconstitucionalidade. E a concessão do indulto, nas duas questões de ordem, envolvendo os condenados na ação penal 470, garantindo ao relator a possibilidade de conceder de forma monocrática, também em verificando a presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto natalino de 2015 para os condenados na ação penal 470, para que ele possa decidir sozinho no seu gabinete. Uma semana de bastante julgamentos e resultados no plenário do Supremo Tribunal Federal. Pois é, eu citei dois destaques, mas na verdade nós temos diversos processos que têm repercussão na vida nacional, no cotidiano dos cidadãos brasileiros.
Na quarta-feira, de qualquer maneira, nós temos esse que também chamou bastante atenção, como disse a Karina, inclusive, e já adiantando o resultado, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a atuação de membros do Ministério Público em cargos da administração pública, com exceção do magistério, e deu prazo de 20 dias a partir da publicação do acórdão, da ata da sessão que julgou, em que foi realizado esse julgamento, para que a decisão seja cumprida. A partir da publicação da ata de julgamento, integrantes do Ministério Público que exercem funções na administração pública terão prazo de 20 dias para optar por um dos cargos e solicitar a exoneração. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, considerou o artigo 128 da Constituição Federal, que prevê apenas exceção para a atuação do magistério, ressaltando que, assim, não compromete os objetivos da instituição. A vedação ao exercício, ainda que indisponibilidade, de qualquer outra função pública, salvo a de magistério. Ainda em processos objetivos, julgou-se inconstitucional a lei do Estado do Espírito Santo, que permitia o exercício de cargo comissionado estadual ou federal fora da instituição por membros do Ministério Público. Na ADIM 3298, da minha relatoria, julgada em 10 de 5 de 2007. Fundamentos semelhantes levaram a Corte a declarar a inconstitucionalidade da Lei Orgânica do Sergipe. Novamente afirmou-se que o afastamento de membro do parquê para exercer outra função pública viabiliza-se apenas nas hipóteses de ocupação de cargos na administração superior do próprio Ministério Público. Assim, os cargos de ministro, secretário de Estado ou do Distrito Federal, secretário de município da capital ou chefe da missão diplomática não dizem respeito à administração do Ministério Público, ensejando, inclusive, se efetivamente exercidos, indesejável vínculo de subordinação de seus ocupantes com o Executivo. A DIN 3574, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 16 de 5 de 2007. Também em processos subjetivos, a Corte já produziu manifestações na mesma linha. O Tribunal Pleno denegou a ordem pleiteada em mandado de segurança por meio do qual for impugnado ato do CNMP que, com base na Resolução 5 de 2006, impediu o promotor de justiça de ocupar cargo na diretoria do IBAMA. Daquela feita, afirmou-se a impossibilidade de membro do Ministério Público que ingressou na instituição após a promulgação da Constituição de 88, exercer cargo ou função pública em órgão diverso da organização do Ministério Público. MS 26595, da relatoria de Vossa Excelência, presidente. Julgado, Tribunal Pleno, em 7 de 4 de 2010. Em outro caso, afastou-se a possibilidade do exercício por promotores do Paraná de função no Conselho Estadual da Polícia Civil, RE 742055, agravo regimental, segunda turma, relator ministro Celso de Mello, julgado em 6 de 8 de 2013. A própria Resolução 5 de 2006 do CNMP foi contestada sem sucesso nas ADINs 3838 e 3839. Indeferia as respectivas liminares em janeiro de 2007, no exercício da presidência. Os processos pendem de julgamento. Ou seja, há uma jurisprudência consolidada. 7 ministros da composição atual já votaram acompanhando o entendimento contrário ao afastamento para o exercício de cargos. Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Defiro a medida liminar para estabelecer a interpretação de que membros do Ministério Público não podem ocupar cargos públicos fora do âmbito da instituição, salvo o cargo de professor e funções de magistério, e, em consequência, suspender a eficácia da Resolução 72 de 2011 do CNMP. Determinar a imediata exoneração dos atuais ocupantes de cargos em desconformidade com a interpretação fixada logo após a publicação da ata deste julgamento. É como voto, presidente. O Partido Popular Socialista havia pedido a suspensão da nomeação do ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, que tomou posse no último dia 3. Ele é membro do Ministério Público da Bahia. O PPS alegou que é inconstitucional o entendimento do Conselho Nacional de Ministério Público de que um integrante do Ministério Público pode pedir licença para exercer cargo no Poder Executivo. O ministro Marco Aurélio entendeu que o pedido apresentado pelo PPS é incabível
cabível e uma questão institucional. Ele votou no sentido de não conhecer a arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas ficou vencido. Para ele, também foi contra a liminar e disse que não deveria haver extensão do pedido, atingindo integrantes do Ministério Público que estão nas mesmas condições nos estados. O plenário converteu a análise da medida liminar em julgamento de mérito, de forma a pacificar em definitivo o assunto. Eu, aqui, presidente, acompanho às inteiras o brilhante voto do ministro Gilmar Mendes, com a convolução deste julgamento em julgamento definitivo, e também acolho a fixação do prazo de 20 dias, contados, portanto, da data da publicação da ata do julgamento, para fins de cumprimento pleno e integral do que aqui fixado, como sendo os comportamentos compatíveis com a Constituição na interpretação dos princípios e regras a prevalecerem sobre os membros do Ministério Público. O presidente do STF, Ricardo Lewandowski, esclareceu que a decisão não foi para anular a nomeação do atual ministro da Justiça, mas define uma tese de impedimento de um membro do Ministério Público assumir cargo no Executivo. Nossa decisão, que já se mostra majoritária, inclusive com a adesão do meu voto, não implica em nenhuma censura à senhora Presidente da República e nem cerceia o poder que lhe é dado pela Constituição no artigo 84, inciso 1º, de nomear e demitir livremente os ministros de Estado. Portanto, não há nenhuma interferência com o ato de nomeação do Dr. Wellington César Lima e Silva para o elevado cargo de ministro da Justiça. Estamos afirmando apenas uma tese. Eu tenho uma posição de longa data firmada e que é absolutamente consentânea com inúmeros precedentes da Corte, que eu enunciei e explicitei na de 3.574, Sergipe, num julgamento que foi realizado em 16/5/2007, em que eu, como lembrou agora o nosso ilustre, eminente decano, onde eu afirmei absoluta incompatibilidade do exercício por parte de um membro do Ministério Público de um cargo, função que não digam respeito às atribuições do parquê, porque tal colidiria com o que dispõe expressamente o artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, a linha D da Constituição Federal. Portanto, acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o relator, ministro Gilmar Mendes. Karina, aqui é uma questão interessante, nós até falamos sobre isso no direto do plenário, porque houve uma interpretação, aliás, esse esclarecimento que o ministro Ricardo Lewandowski fez durante a sessão, ele teve acesso justamente a notícias que estavam circulando naquele exato momento e que diziam que o ministro da Justiça estava tendo a nomeação anulada, e que, aliás, na verdade, já estavam escolhendo até o eventual sucessor. Na verdade, houve essa modulação de 20 dias que faz com que haja necessidade dessa tomada de decisão, tanto ele quanto os secretários de Estado, que também são membros do Ministério Público. Então, este dilema, eles têm 20 dias, como já foi dito a partir da publicação da ata, para resolver. Quer dizer, houve uma certa confusão um pouco em relação a esse ponto específico dessa decisão. O Supremo fixou a tese de que não pode haver esse acúmulo de funções. Ou é do Executivo, da pasta do Executivo, ou é membro do Ministério Público. Tem que fazer uma opção em que lado vai estar, porque os dois concomitantemente não dá, em razão da violação do princípio da independência do Ministério Público e do princípio da separação dos poderes. Mas, na modulação dos efeitos, os ministros acabaram decidindo, então, dando um prazo, vamos dizer assim, para os chefes do Poder Executivo, governadores e presidente da República, neste lapso temporal de transição, adotarem uma postura, ou o ministro da Justiça se mantém neste cargo político e pede a exoneração como membro do Ministério Público do Estado da Bahia, ou opta pela instituição do Ministério Público. E nessa fase de transição, portanto, pode haver a nomeação de um novo ministro da Justiça, como pode permanecer esse mesmo, mas dentro dessas circunstâncias decididas pelo Supremo. Não pode haver o acúmulo, ou ele vai ser ministro da Justiça, ou ele continua membro do Ministério Público. As duas concomitantes não podem. A própria Constituição estabelece que o membro do Ministério Público ele só pode exercer uma outra função
que é a de magistério. Ele pode ser professor universitário. Fora isso, ele não poderia exercer qualquer outra atividade. Então, os ministros, juntando essa interpretação, junto com o preceito fundamental, que é a separação dos poderes e a independência da instituição, eles entenderam que o acúmulo das funções seria incompatível com o texto da Constituição Federal de 88 e acabou dando essa decisão com este prazo de 20 dias de transição para que as coisas se acertem conforme a Constituição e conforme decidido no Supremo. Sessão plenária da quarta-feira, e você vai ver no próximo bloco. Licença maternidade foi um dos temas da sessão plenária da quinta-feira e que você vai ver no próximo bloco do Plenárias. Estamos de volta com Plenárias. Licença maternidade foi o tema de um dos casos julgados na sessão desta quinta-feira pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros entendeu que não deve haver diferença no prazo e nas prorrogações dos períodos de afastamento quando se trata de mãe adotiva, independentemente da idade da criança adotada. Os ministros julgaram um recurso extraordinário que contesta uma decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que negou a ampliação do período de licença maternidade de uma mãe adotiva. A servidora pública que conquistou na justiça a guarda de uma criança de 1 ano e 1 mês ficou de licença por 45 dias e entrou com um mandado de segurança pedindo ampliação do prazo para 180 dias. O Ministério Público Federal foi favorável. O relator do caso, o ministro Luiz Barroso, entendeu que a lei que prevê prazos diferentes para a licença maternidade de mães adotivas e biológicas é inconstitucional e votou a favor da servidora para modificar a decisão do TRF. Não há razão constitucionalmente legítima para se desequiparar a mãe adotante e a mãe gestante, nem tampouco para se desequiparar o período de licença da mãe adotante em função de o adotado ser ou não ser maior de 1 ano de idade. E um último comentário, presidente, sobre a questão da autonomia da mulher, que é um argumento tão relevante quanto a própria proteção da criança, porque lida com a defesa de uma outra minoria sobre a qual, curiosamente, silencia grande parte da academia brasileira e da jurisprudência. As mulheres são minoria, não propriamente no sentido quantitativo, ministra Carmen Lúcia, mas certamente no sentido de um grupo historicamente mais vulnerável e estigmatizado nas sociedades patriarcais, como ainda é a nossa. Os desafios da família que adota uma criança não são pequenos, mas devido a razões culturais, o membro da família mais onerado pela experiência é a mulher. E o não desenvolvimento de um discurso feminino sobre a questão é por si só sinal da naturalização da desigualdade e do estigma. Digo eu, a chegada da criança produz um substancial impacto sobre a vida da mãe adotante, que passa a girar em torno da saúde, das dores e das dificuldades do filho. Ela será menos disponível para si mesma, como são as mães em geral, para o trabalho, para a vida social, para a família e será muito mais demandada em casa. O ministro Marco Aurélio foi o único a divergir. Ele considerou que o TRF julgou o caso de acordo com as premissas da Constituição e jurisprudência do próprio Supremo. O que eu não posso, presidente, é diante de uma normatividade que, considerando fatores distintos, não igualizo, né? A adotante e a gestante. Não posso, diante dessa opção normativa, a menos que caminhe para atuar como se fosse legislador, assentar que a Corte de Origem transgrediu frontalmente quando, como exige a jurisprudência suprema para acolher o extraordinário, a Carta da República. Peço vênia aos colegas que já acompanharam o relator, provendo o recurso, para entender que não estou diante
de uma transgressão à Constituição Federal, no que o Tribunal de Origem assentou que não haveria o direito à majoração do período de licença da adotante. O presidente da Suprema Corte, ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou o princípio da isonomia e o princípio da solidariedade previstos na Constituição para dar os mesmos prazos de licença à mãe biológica e à mãe adotiva. Dentre os vários objetivos da República Federativa do Brasil, encontra-se exatamente este: construir uma sociedade mais livre, justa e solidária. Então, o voto de Vossa Excelência, ministro Barroso, caminha nessa direção. Caminha no sentido de uma construção de uma sociedade mais solidária, na medida em que incentiva a adoção, que é um instituto muito importante para permitir cada vez mais a coesão entre os brasileiros. Por maioria de votos, os ministros do STF decidiram que os prazos e prorrogações da licença maternidade não podem ser diferentes para mães adotivas. Não podem também ser baseados na idade da criança adotada. Ainda na sessão desta quinta-feira, os ministros avaliaram o pedido de extinção da punição aplicada ao ex-deputado João Paulo Cunha na Ação Penal 470. Ele está preso por ter sido condenado pela Justiça por crimes de peculato e corrupção. O relator do caso, o ministro Luiz Barroso, considerou que o deputado cumpriu parte da pena em regime semiaberto, outra parte em regime aberto e, inclusive, pagou multa determinada pela Justiça que garantiu a progressão de regime, além de não ter cometido falta grave. Com base nesses argumentos, o relator determinou que o ex-deputado tem direito à extinção de pena. Todos os outros seguiram o voto. A Suprema Corte também julgou a ação de inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria-Geral da República, que questiona uma lei estadual do Acre. A lei nega ao poder público a exigência da revalidação de diplomas obtidos em instituições de ensino superior do Mercosul. O relator ministro Edson Fachin concedeu a medida cautelar. Ele foi acompanhado pelos demais ministros. Nesta sessão plenária da quinta-feira, portanto, diversos destaques nós tivemos nas decisões dos ministros. Karina, e vamos voltar àquela questão que, como eu disse, foi discutida logo no início da sessão, julgamento rápido. Eu te perguntaria pelo fato de que foi uma questão de ordem, que foi chamada numa execução penal. Havia a previsão de duas, uma em relação a João Paulo Cunha e a outra em relação a Delúbio Soares. No plenário, especificamente, só houve o julgamento de uma questão de ordem, mas a partir dessa decisão houve um elemento autorizativo, digamos assim, para que o ministro possa decidir monocraticamente também em relação a outra e outras execuções penais que venham e que atendam aqueles pré-requisitos e que, porventura, sejam de relatoria de alguns ministros do Supremo? Veja, Cadu, aqui a gente tem que entender o que é o indulto. O indulto é uma das formas de extinção da punibilidade, ou seja, você foi condenado pela Justiça, mas houve a concessão de um indulto pelo presidente da República. Isso vem por meio de um decreto, e é exatamente sobre o decreto de dezembro de 2015 que vem esse pedido para o relator, na verdade, o juiz da execução penal de João Paulo Cunha, de Delúbio Soares e de todos aqueles condenados na ação penal 470. Este indulto, então, ele extingue a punibilidade dessas pessoas e aí eles deixam de cumprir essa pena. Por quê? Porque cumpriram os requisitos previstos neste indulto. Quem é que analisa se esses requisitos subjetivos e objetivos foram cumpridos? O juiz da execução da pena aqui no Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso. Deveria ter sido trazido isso ao plenário? Não, mas o ministro preferiu trazer porque essa circunstância da concessão ou não do indulto, do encaixe dos requisitos de determinados condenados na ação penal 470, aqueles requisitos previstos no indulto de 2015, são circunstâncias comuns de vários dos condenados. Então, vai acarretar a extinção da punibilidade de diversas pessoas. E aí ele preferiu trazer ao plenário para que, em resolvendo um dos casos, ele pudesse depois monocraticamente deferir essa concessão ou a aplicação desse indulto a outros, como no caso de Delúbio Soares, que não foi o julgamento, mas acabava se encaixando no mesmo caso, e o julgamento, vamos dizer assim, o primeiro julgamento sobre essa possibilidade foi de João Paulo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Nesse caso, então, os ministros acabaram decidindo, pelo que trouxe o ministro Luiz Roberto Barroso, que teria havido já um quarto do cumprimento da pena, que João Paulo Cunha não teria cometido durante a execução da pena, desse período, desse lapso temporal que ele já havia cumprido,
qualquer tipo de infração ou que desabonasse a sua conduta e que também ele já teria pago a multa pela qual ele foi condenado também na ação penal 470. Então, juntando os critérios objetivos e subjetivos, ele fazia jus à concessão desse indulto. O indulto se encaixava às condições em que ele se encontrava e, portanto, os ministros acabaram declarando a extinção da punibilidade de João Paulo Cunha, determinando, inclusive, a imediata expedição do mandado do alvará de soltura, né, para que ele possa já se eximir dessa responsabilidade. E, nesse caso, como há outros condenados nessa mesma situação, o ministro Luiz Roberto Barroso já está apto, definido e já confirmado pelo plenário que ele poderá decidir monocraticamente em relação a outros condenados que preenchem também esses mesmos requisitos. Lembrando que trata-se de extinção de punibilidade, é o indulto de Natal, não se confunde com aquele popular saidão de Natal, Exatamente. Quando há a possibilidade de pessoas que estão cumprindo pena saírem, mas têm de voltar efetivamente. Muita gente faz essa confusão, não se trata disso, é o alvará de soltura mesmo nesse caso, que já teve autorização para expedição, determinação de expedição já neste julgamento da quinta-feira. E, Karina, nós agora temos a expectativa de mais julgamentos na próxima semana. Na próxima semana, encontro marcado na quarta e na quinta, ao vivo, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, é claro. E continue conosco na TV Justiça.